Olá, alunos. Ao longo desse segundo bimestre, a gente vem debatendo sobre conceitos relacionados à questão da dominação, né? Os três tipos de dominação com base em Max Weber, né? Falamos também do poder, né? Da legitimidade do poder. Então, essa dominação está ligada à legitimidade do poder. Essa dominação, os três tipos de dominação, segundo Weber, né? Por exemplo, a dominação carismática é uma forma da legitimidade do poder que a pessoa influencia sobre os demais, sobre a sua influência sobre os demais. Então, um político ele pode ter essa questão da dominação carismática. Um líder religioso, tanto ele pode ter a questão da dominação carismática, mas também ligada à tradição, que você segue aquele líder devido à sua tradição. Por exemplo, no islamismo, as pessoas seguem aquela tradição, então você vai seguir o líder. Tem essa relação. Então, ao longo desse segundo bimestre, como o conteúdo já foi dado, eu estou apenas me aprofundando no debate, né? Mencionando a última esfera com relação à dominação carismática, que está relacionada aos três tipos de dominação, né? A dominação carismática, que é ligada aos líderes, por exemplo, eu quero que vocês façam uma atividade que eu vou propor aqui para me enviar por e-mail. Quem tiver algum débito comigo, né, que não tiver tiver deixado de fazer alguma atividade, pode fazer essa agora, para complementação de nota. Ou quem quiser fazer um extra, né, pode fazer. É apenas um exercício do debate, de a gente pensar um pouco mais sobre o conteúdo. Então, a proposta vai ser essa. Vocês vão escolher com base na dominação carismática, né? Ou seja, o que é dominação carismática? Está relacionado à questão do carisma da pessoa, das suas qualidades excepcionais, da sua honra. O que a gente vê de bom naquele líder, para a gente seguir aquele líder. Então, o poder dele se dá através do carisma, das suas qualidades, por assim dizer, extraordinárias ou excepcionais, que aquele líder vai ter e vai me influenciar de alguma forma, né? Aí eu votar nele, por exemplo, um político ou um líder religioso, eu posso seguir aquele líder religioso porque ele tem ideias que, por assim dizer, tem algum fundamento bom, por assim dizer, né? Então eu sigo aquele líder com base no carisma, na sua eloquência, por exemplo, na forma de falar, na forma de se expressar. Então, a dominação carismática é isso. Então, com base nisso, eu quero que vocês escolham duas pessoas que estão relacionadas à história, por exemplo, né? Pode ser na música, pode ser na sociologia, pode ser na política, pode ser nas ciências, por exemplo. Um exemplo, se a gente for partir para quem admira Albert Einstein, por exemplo, como ele influenciou toda uma geração de cientistas, vocês podem explicar a respeito disso, quais eram as qualidades, seus defeitos. Então eu quero que vocês escolham, por exemplo, no livro de Sociologia hoje, tem lá Adolf Hitler e tem Martin Luther King, né? Que ele brigou ele brigou pela questão dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Então eu quero que vocês escolham um líder ou uma pessoa influente no meio social, em qualquer lugar do mundo, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Por exemplo, Osama Bin Laden, né? Ele se utilizou da dominação carismática e também da tradição ligada ao islamismo para legitimar seu poder, sua influência sobre determinadas pessoas. Então vocês podem escolher um líder que trouxe coisas positivas e outro que trouxe coisas negativas e relacionar as características de cada um com base na dominação carismática. Então a atividade vai ser essa. Por exemplo, se vocês escolherem Adolf Hitler, vocês vão explicar que devido ao contexto histórico, vocês vão pesquisar a respeito dele. Então, se vocês forem escolher Adolf Hitler, vocês vão dizer lá, no contexto do final da Primeira Guerra, início da Segunda Guerra, aconteceu isso e isso, e devido ao contexto histórico da Alemanha,
as ideias de Hitler favoreceu a sua ascensão ao poder devido ao que ele estava dizendo. Então vocês podem pesquisar tanto no YouTube, que vem falando a respeito disso, como também em sites na web, né? Vocês podem escolher Martin Luther King, ou então o Dalai Lama, ou então, por exemplo, vamos pensar aqui um pouquinho, um líder influente, por exemplo. Vamos pensar aqui num político, por exemplo. Vamos pensar num político influente. Você pode pensar em Barack Obama, já uma coisa mais atual, né? E você explicar qual foi o tipo de dominação, com base em que qualidades aquele líder ofereceu para que as pessoas votassem nele, por exemplo. Então vocês vão relacionar. Escolham. O bom seria uma pessoa que tivesse sido marcada na história, que todo mundo, mesmo que não conhecesse bem de fato a história daquela pessoa, mas já tivesse ouvido falar a respeito daquela pessoa. Então vocês vão escolher um líder que trouxe algo positivo, né, para o que ele pregava. A gente sabe que todo líder tem defeito, toda pessoa tem alguma coisa que ninguém é 100% perfeito, né? Então vocês vão escolher o que aquela pessoa fez de bom para uma determinada nação ou para o contexto de brigas sociais, de lutas sociais que ele tenha buscado, né? E para o lado negativo. E vocês vão explicar quais são as características que fez com que aquela pessoa chegasse ao poder. Entendeu? Um líder positivo, que trouxe coisas benéficas para o meio social, e um líder, por exemplo, ligado ao terrorismo, que trouxe algo negativo para o meio social. Então, qual foi a influência desses dois? Você escolher duas pessoas, duas personalidades diferentes, antagônicas, né? Para explicar quais foram as características que levaram aquela pessoa a chegar no poder. Então, ou seja, com base na dominação carismática. Então, vocês vão ler o livro Sociologia hoje na página 212, tem lá a dominação carismática explicando o que é, e vão relacionar as características dessa pessoa, da sua biografia, vocês vão pesquisar e vão explicar o porquê daquela pessoa ter chegado ao poder ou ter influenciado milhares de pessoas. Então é isso a atividade, a aula está dada, o conteúdo já está dado, é apenas um extra. Fiquem com Deus e até a próxima.